Parece que já foi há muito tempo, e na verdade foi, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. E fê-lo baseado, penso eu, em três dinâmicas que na altura não se compreendiam na sua totalidade. Aliás, pela própria surpresa do ataque. E, aliás, ainda hoje, muitas pessoas que intervêm até no espaço público recusam fazer esse esforço intelectual, que é apenas isso que se pede, de tentar, no fundo, compreender quais são as dinâmicas que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia. Mas eu creio que vale novamente colocá-las em perspectiva. A primeira dinâmica tem a ver com a humilhação e o sentimento de vingança pela perda de relevância que a Rússia tinha no mundo. Aliás, pela perda de relevância que os povos eslavos tinham no mundo depois da extinção da União Soviética, a partir de 1991. De certa forma, a Rússia deixou de contar quando a União Soviética se desagregou. E Putin e todas as elites pós-soviéticas que se foram formando nas universidades e nos think tanks de Moscovo partiram para esta guerra com a Ucrânia, para esta invasão, em busca também desse prestígio histórico que foi perdido. É uma narrativa, desde o início, fortemente ultranacionalista, que passa muito pelaquela ideia da reconstrução da Grande Rússia. Aliás, um projeto que se verifica no espaço geográfico e emocional da antiga União Soviética, mas tem por trás esta ideia da Rússia czarista perdida no Império. E, de certa forma, este regresso à Rússia histórica, ou pelo menos ao discurso da Rússia histórica, tem sido um caminho justificativo para sair desta encruzilhada entre o fim do Império czarista e a implosão da União Soviética. A segunda dinâmica, penso eu, assenta numa tentativa de reconfigurar os poderes regionais. E isto através da conquista de novos territórios, para assim provocar uma mudança nos sistemas de relações internacionais. É uma coisa que não acontecia na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, um país invadir outro país para reconfigurar os territórios. E trata-se, na perspectiva da Rússia, penso eu, de uma tentativa de mudar do mundo unipolar, dominado pelos Estados Unidos, para um mundo multipolar, onde emergem vários blocos, além da própria Rússia, evidentemente, a China, a Índia, o Irão, o Brasil, a África do Sul. E qualquer dúvida que possa haver sobre esta reconfiguração ou sobre esta recuperação de influência destes países ou destes blocos regionais onde estes países se inserem, basta nós termos alguma atenção ao sentido de voto destes países ao longo das várias votações nas Nações Unidas condenando a Rússia. A regra foi quase sempre a abstenção. Nunca houve essa falsa ideia de um isolamento internacional da Rússia. Alguns países estiveram sempre do lado da Rússia, através da abstenção, evidentemente. Aliás, recordo-me até que alguns PALOP também votaram nesse sentido, o que também tem muito a ver, penso eu, com a herança da União Soviética em África, no contexto da Guerra Fria. A terceira e última dinâmica, que eu penso que possa ser identificada neste contexto deste debate, e talvez a mais importante de todas, e que demorou muito tempo a entrar no debate público, tem a ver com esta percepção do medo. E eu queria usar esta expressão com alguma cautela, porque eu acho que se adequa convenientemente. A percepção do medo. E qual medo? O medo do avanço da NATO para o leste. Ou seja, a perspectiva de a Ucrânia se poder transformar naquilo que a própria NATO classificou como o flanco leste da NATO. Um parênteses apenas para eu dizer que, do ponto de vista pessoal, como cidadão, não tenho a menor dúvida sobre não só a utilidade, como o caráter fundamental da NATO na defesa das democracias do mundo ocidental. O que não me impede de ser críticas à forma como a NATO foi fazendo o seu alargamento de uma forma até, penso eu, bastante arrogante. Ou seja, nunca construindo pontes com o leste. No entanto, reafirmo isto, a relevância da NATO. E a invasão da Ucrânia, nesta perspectiva da Rússia, visa também por isso, e eu vou usar uma expressão forte, a sua decomposição geopolítica, baseada nesta ideia, nesta percepção do perigo que representa para Moscovo, aliás, desde a Revolução Laranja de 2004 a 2005, até o pedido de adesão feito pela Ucrânia à NATO em 2008. Nessa cimeira, que aliás marca sequer o início deste processo de ruptura da Rússia com o Ocidente, a Ucrânia pediu a adesão à NATO, pediu até um mapa, um plano, um cronograma para operacionalizar essa adesão e chegou, no fim,
a receber as boas-vindas dos seus aliados, em particular dos Estados Unidos, embora com fortíssimas reservas da França e da Alemanha, mas recebeu essas boas-vindas e teve, de certa forma, o reconhecimento das suas aspirações de um dia poder vir integrar a Aliança Atlântica. Aliás, trata-se de uma promessa que não é nova, que foi também prestada identicamente à própria Geórgia. E a questão que se coloca é, no fundo, como é que a Rússia reagiu perante este avanço da NATO para aquilo que é a sua zona de influência histórica natural. O que a Rússia fez não atacou, porque seria impensável, ainda hoje, diretamente a NATO, nem nenhum dos países da NATO, mas atacou os países que pretendiam aderir à NATO. Primeiro, invadiu a própria Geórgia, que fizera, aliás, a sua Revolução Rosa em 2003. E porquê que a Rússia invadiu a Geórgia? Invadiu a Geórgia com o pretexto de estar a defender o Cáucaso, que é a sua zona de influência natural e, do ponto de vista estratégico, muito relevante. E ao ocupar o Cáucaso, o que fez foi 2 territórios, a Ossétia do Sul e a Abcásia, tornaram-se independentes neste processo de intervenção da Rússia, que, aliás, a Rússia se apressou imediatamente a reconhecer. Portanto, a Geórgia teve as suas aspirações de vir a aderir à NATO, foi invadida e esse processo foi imediatamente travado. Poderíamos ter aprendido alguma coisa neste aspecto. E quando eu digo aprendido, não é no sentido de ceder à prepotência ou à violência da Rússia. Era no sentido de, nessa altura, pelo menos nessa altura, iniciar algum tipo de diálogo, não é? Que permitisse ancorar ou integrar a questão do alargamento da NATO nas próprias perspectivas da Rússia. O que não aconteceu. E logo a seguir tivemos a invasão da Ucrânia. Uma vez mais, também ela baseada nesta percepção de uma ameaça existencial, que eu acho que é, ao mesmo tempo, militar e democrática. Ou seja, é uma ameaça que é representada pelo avanço, e vou dizer assim, do bloco euro-americano. Ou seja, tem a ver com o avanço militar e também com a própria concepção das democracias. Só uma nota muito breve para explicar que estas 2 revoluções coloridas que eu me referi agora, estou a falar da Revolução Rosa de 2003 na Geórgia e a Revolução Laranja de 2004 da Ucrânia, que foram vistas como processos democratizadores pelo Ocidente, aliás, processos de libertação e de construção de novas democracias nesses 2 países. Na Rússia, a perspectiva que tiveram foi o contrário. Foram vistas como, no fundo, infiltrações do Ocidente, dos Estados Unidos, desestabilizadores, que tinham como último objetivo Moscovo. Ou seja, estas revoluções em 2 países na zona, naturalmente, de influência, historicamente de influência da Rússia, o avanço das democracias para o leste visavam, nesta perspectiva, uma alteração do próprio sistema político russo. Ou seja, a passagem de uma autocracia, que é aquilo que existe na Rússia, uma autocracia eleitoral, para algo totalmente diferente. E é aqui que está, parece-me a mim, o fundamento deste meu argumento da percepção da ameaça. Quando a Geórgia e a Ucrânia tentam aderir à NATO e, ao mesmo tempo, a Rússia vê nisso um avanço não apenas militar do bloco ocidental, como também um novo bloco político que visava, no fundo, alterar o perfil do regime russo. O que também ajuda, penso eu, a compreender a agressividade desta guerra. E estas 3 dinâmicas, que eu tentei agora aqui sintetizar, representam, de certa forma, um caminho justificativo que a Rússia escolheu para sair da encruzilhada de que eu falei ainda há pouco, ou seja, entre o fim do Império Czarista, na sequência da Revolução Bolchevique de 1917, e a implosão da União Soviética a partir de 1991. É preciso também ter isto em conta. Durante um longo período da guerra, da invasão à Ucrânia, esta interpretação feita pela Rússia, esta destruição histórica do passado, teve uma força explicativa muito importante, porque era baseada na história imperial, na ideia da glória e do sacrifício dos soviéticos na Grande Guerra Patriótica, e hoje não há nenhuma família russa que não tenha descendentes diretos ou a memória de familiares que tenham combatido na Segunda Guerra Mundial, naquilo que os russos dizem que é a Grande Guerra Patriótica. Mas a Rússia, que tinha esta força desta retórica, foi perdendo esta força explicativa que funcionou durante um certo período de tempo da guerra como um processo de construção da própria realidade. E à medida que se tornou mais difícil que esta narrativa tivesse força, a desagregação da Ucrânia tornou-se também mais difícil, por via da resistência notável, aliás, da Ucrânia, e não tendo a força da retórica e havendo uma resistência inesperada da parte dos ucranianos, a Rússia tornou-se muito mais agressiva. Nesta altura,
do ponto de vista militar, e não sendo um especialista, mas tentando juntar, no fundo, os pontos daquilo que têm sido as várias intervenções públicas de diplomatas, intelectuais e do próprio Putin, aquilo que nos permite perceber agora é que o grande objetivo da Rússia, nesta altura, é desmembrar a Ucrânia ou desmembrar uma parte da Ucrânia. E a ideia é criar uma zona tampão, uma nova fronteira externa, tal como aquela que Stalin desenhou após a Segunda Guerra Mundial, quando ele faz o Bloco de Leste, com as democracias populares. A ideia é essa, é criar uma fronteira externa artificial entre a União Soviética e o mundo ocidental, e a desigregação de parte da Ucrânia terá também esta utilidade estratégica de criar esta nova fronteira externa entre a Rússia e o Bloco Ocidental. Eu estou a tentar explicar estas dinâmicas para colocar a questão nos termos que eu queria colocar desde o início. Alguma destas dinâmicas justifica a defesa da Rússia? Não. Alguma destas dinâmicas justifica a invasão? Não. Absolutamente nada justifica a invasão de um país soberano. Mas o arrastar do conflito, ao longo de todo este tempo, já vai permitindo, penso eu, e desculpe a expressão, mas algum jejum empático, não é? Para que nós tentemos contextualizar historicamente todos estes acontecimentos. O mundo não começou ontem. O que me leva, aliás, para outro tópico do debate, que é muito premente, que é o direito da Ucrânia se defender nos exatos termos em que está a ser atacada. Na minha opinião, é um direito que é inalienável. Fracassadas aquelas primeiras duas tentativas, creio eu, das contraofensivas para expulsar as tropas invasoras, e aliás o próprio acentuar da incapacidade da Ucrânia para deter o avanço da conquista de novos territórios, ou de novas parcelas dos territórios, levou a Ucrânia a mudar a sua estratégia de forma muito, muito significativa. E a Ucrânia, hoje em dia, consegue efetuar os chamados ataques em profundidade e conseguiu também com sucesso tomar alguns territórios russos. Atacar a Rússia em profundidade, entrar dentro das fronteiras da Rússia e conquistar territórios são dois aspectos que me parecem de uma enorme relevância. E queria só chamar a atenção para a forma como o Ocidente olhou para esta alteração estratégica. O Ocidente chamou isto uma incursão militar. E vale a pena nós pensarmos no que é uma incursão militar. De facto é isto, é uma operação de caráter evidentemente militar, mas que se pretende que seja limitada no tempo e que atinja objetivos que são muito específicos. E depois de cumprir esses objetivos, a ideia é que essas tropas invasoras regressem novamente à origem. Não é o caso. Ou seja, e isto para mim não é apenas uma questão semântica. De facto, a Ucrânia invadiu a Rússia. E mesmo que a Rússia venha a conseguir expulsar as tropas ucranianas ou que esses territórios venham a ser alvo de uma negociação, trata-se evidentemente de uma invasão. E chama a atenção para este aspecto, para a dificuldade que o Ocidente tem em dizer isto, que se trata de uma invasão. E ao recusar entrar neste estado de negação, de reconhecer a invasão da Ucrânia, parcialmente de um território da Rússia, está ao nível, na minha opinião, intelectual, das pessoas que acharam e que disseram e que defenderam que a invasão da Rússia era uma operação militar especial, que não era de facto uma invasão. Portanto, para mim, do ponto de vista daquilo que é a higiene do debate, defender que a Rússia invadiu a Ucrânia com base numa operação militar, ou que a Ucrânia não está agora a invadir a Rússia, está no mesmo nível de falta de clareza e de honestidade. É uma invasão, agora, porque a Rússia, neste momento, ocupa uma parte também do território da Rússia. Nós sabemos que é uma invasão que é limitada, que pretendia mudar, no fundo, a estratégia da guerra no curto prazo para que no futuro se pudesse vir a constituir como um trunfo negocial nas negociações. No entanto, não deixa de ser uma invasão, e queria reforçar este ponto, na exata região onde a Rússia havia sido invadida pela última vez durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, desde 1941 que a Rússia estava inviolável no seu espaço, nos seus territórios, e agora quebrou-se essa inviolabilidade. E, uma vez mais, desde 1941 que aquela região estava sob domínio completo da Rússia. E a questão que se coloca, tendo a Ucrânia, evidentemente, esse direito, em função do ataque russo, porque é que os aliados, que garantem permanentemente esta remilitarização da Ucrânia, conservam ainda algumas restrições ao uso do seu armamento neste tipo de ataques em profundidade? A minha opinião é que isto pode corresponder, eventualmente, ao envolvimento direto destes países, o que representa, aliás, o pior de todos os riscos. A percepção
do alastramento como sendo inevitável. Ou seja, a guerra, a percepção do alastramento da guerra é inevitável. E é isto que tem que se evitar, esta percepção. Porque estes chamados ataques em profundidade exigem alguma complexidade operativa, nomeadamente a nível daquilo que são os alvos para ser identificados, a obtenção da respectiva informação estratégica para guiar os mísseis, ou seja, o reconhecimento e a navegação. Dito por outras palavras, provavelmente as forças ucranianas só por si não têm esta capacidade. É preciso que hajam países membros da NATO, que auxiliem a Ucrânia nestes ataques. E, portanto, há esta cautela ainda de tentar espartilhar a Ucrânia nos seus ataques, dizendo que a Ucrânia de facto tem esse direito a se defender, mas não lhe dão todo esse direito. O que para mim, evidentemente, um erro, porque desvia o debate essencial, que é a construção do processo de paz. E tenha assim isso em conta. Estes primeiros ataques começaram por ser contra locais onde estavam armazenados combustíveis ou munições, os locais de onde partiram os primeiros ataques. Depois, os ataques chegaram aos arredores de Moscovo, aliás, a um aeroporto nos arredores de Moscovo, e nos últimos dias chegaram a Moscovo, tendo esses ataques provocado vítimas mortais civis entre as vítimas mortais. Aliás, o que seria inevitável se nós pensarmos nas consequências similares dos ataques da Rússia, por exemplo, a Kiev. Ou seja, a Ucrânia não está a fazer nada que a Rússia não lhe tenha feito. A questão que se coloca, na minha opinião, está por isso a montante desta questão. Está nesta insistência da remilitarização permanente na Ucrânia. Está também nesta aversão à construção de um processo de paz que comece simplesmente, por exemplo, com um armistício e com o reconhecimento pelas partes de potenciais intermediários que possam iniciar a construção desse processo. Porque cada dia que passa aumenta o risco de um confronto direto entre a Rússia e a NATO. E talvez por isso seja oportuno regressar a este livro, que é um livro de 1995, da historiadora da Emil Farb, que tem desde algumas curiosidades, e eu sei que este livro quase pode parecer um livro provocatório. Esta historiadora norte-americana, ela nasceu em Nova Iorque e é filha de pais russos com ascendência judaica e é também conservadora. Aliás, ela foi companheira de outro grande intelectual americano, o Kristol, que é, de certa forma, considerado o pai do neoconservadorismo, que foi, aliás, a base e que teve uma fortíssima influência na política externa dos Estados Unidos, normalmente durante a administração de George W. Bush, especialmente depois dos ataques do 11 de setembro. É muito com base nesta perspectiva do neoconservadorismo que os Estados Unidos tomam uma atitude, diria eu, agressiva no mundo e que levou, por exemplo, às invasões do Afeganistão e do Iraque, neste combate, por um lado, ao chamado terrorismo e, por outro lado, tentando exportar este modelo de democracia americana. Portanto, eu trago esta historiadora por este motivo, desde logo pelo próprio título, não é? Que está no gerúndio, não é? O estar a olhar, ou ir olhando para o abismo, pensamentos intempestivos sobre cultura e sociedade. Este livro tem uma história concreta, não é? Desde logo, o verbo está no gerúndio, não é? Há aqui uma ideia de um processo que está em curso, que ainda é acabado, e ele foi publicado numa altura em que havia um contexto concreto dentro da academia, dentro da história. Havia uma forte corrente que se estava a formalizar, defendendo uma certa desconstrução da história, o chamado pós-modernismo do final do século passado, em que, no fundo, se dizia que a história poderia ser narrativizada de forma muito fluida. Ou seja, quase dispensava a consulta das fontes, a crítica das fontes, a verdade histórica. Queria-se libertar este pós-modernismo dos constrangimentos metodológicos da forma como se faz a história. E este livro teve essa relevância dentro deste contexto, que foi, embora numa perspectiva conservadora, como eu expliquei há pouco, tentar travar isto. Tentar travar, no fundo, esta forma de fazer a história como sendo ficção, não é? Esta tentativa de reescrever a história com base em agendas políticas ou ideológicas. No fundo, como se fosse possível, em cada um dos momentos da história, que nós deitarmos mãos à melhor verdade disponível. E é também por isso que esta intelectual, que esta historiadora, que é Emil Farb, se insurge contra, e este é o ponto que eu gostaria de trazer para esta conversa, não é? Contra o relativismo cultural e moral, contra o desrespeito pela verdade histórica, pelo processo histórico e também pelo desrespeito pelos próprios valores universais.
No fundo é isto, é um lamento pela perda dos valores que são compartilhados por países diferentes. E é esse o abismo que eu queria, com o qual eu queria hoje terminar, este abismo de cairmos no caos ético e intelectual. O risco de nós transformarmos a guerra que está em curso na Ucrânia e na Rússia numa experiência de todos os europeus, simplesmente porque se fecharam todas as portas, porque nós decidimos olhar coletivamente para esse abismo. E eu penso que há aqui uma grande responsabilidade, e foi por isso que eu trouxe esta perspectiva cultural desta historiadora. Temos essa obrigação, creio eu, no Ocidente também, essa responsabilidade acrescida de deixarmos uma porta aberta. As democracias têm essa responsabilidade de deixar sempre uma porta aberta e não permitir que os conflitos sejam existenciais, tal como foi a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, não é apenas, como diz o livro, olhar para o abismo, é ir olhando para o abismo todos os dias. E aquilo que nós sabemos é que quando nós olhamos muitas vezes para o abismo, quando nós estamos sempre a olhar para o abismo também está a olhar para nós.